Você se interessou pelo Cláudio, ele não era o Cláudio Duarte, ele não tinha o reconhecimento, a fama, certo? Mas você se interessou já por causa do humor. Naquela época eu era bem-humorado e não sabia. O que te fez despertar um interesse para que nós pudéssemos começar um relacionamento? Então, para muitos, eu estava num momento de insanidade, porque se interessar pelo Cláudio, que não era o Cláudio, era o Claudinho, era algo assim surreal. Eu não tive tempo para ver esse lado descontraído, mas algo me chamou a atenção no Claudinho e eu falei assim, bom, tá aí. Mas o mais interessante é que na época eu estava muito aborrecida com Deus, muito aborrecida com Deus. Eu tinha perdido minha mãe, mas eu decidi orar por ele, orar por aquela situação e acabou que a gente ficou junto. E depois o que mais me encantou no Claudinho foi a alegria, porque eu vinha de uma infância, né, uma adolescência muito tribulada. E aquela alegria me encantava. Bom, isso aí nem eu sabia disso não, viu, gente? Tá certo? Ela não falou da minha beleza, não falou da minha inteligência, não falou de nada, tá certo? O que indica que eu só sou divertido mesmo. E o resto ficou pros outros, tá certo? Mas legal. Bom, vamos lá. Todos me veem como alguém divertido de verdade, certo? Mas como é que você me enxerga de fato no dia a dia, certo? Você que lida comigo, a maior parte do tempo, estamos casados aí há 33 anos, tá certo? Eu sou rabugento, sou encrenqueiro, eu queria que você falasse, certo? Porque normalmente só você tem autoridade para falar coisas desse tipo. Como eu sou no dia a dia, aos seus olhos aí, é porque as pessoas só enxergam, de certa forma, o que aparenta ser um personagem. Fala um pouco disso aí. Essa é uma pergunta bem estranha, mas vamos lá, é para falar a verdade, né? Então, o que mais me encantou no Cláudio foi essa questão do humor. Tudo levando a vida leve, bem-humorado, e eu não tinha muito humor dentro da minha casa. E como que é o Cláudio? O Cláudio, ele é meio chatinho. Ele é chatinho para algumas coisas, do tipo assim, eu sou noturna e o Cláudio é diurno, gente. Você imagina o que isso vai dar? Então ele levanta cedo, ele começa a mexer nas coisas e ele tem um probleminha com a iluminação. Eu gosto de tudo escuro, tudo negro, aquele breu total, e ele gosta da claridade. Então ele mexe aqui, ele abre uma porta ali e aí acabou com o meu sono, que já é super leve, já tenho dificuldade para dormir e tal, mas no dia a dia, como é que ele é? Embora ele já não está mais tão engraçado como antes dentro de casa, está envelhecendo e a gente vai pegando algumas manias, né, adquirindo algumas manias ao longo da idade, mas fora tudo isso, é muito bom estar casada com ele, embora a gente tenha alguns... Ele sou eu, tá bom, gente? Tá certo? Que fique claro, você que entrou agora para assistir, tá falando em terceira pessoa, mas quando ela diz casado com ele, sou eu aqui, vamos lá. Mas esse lado dele, assim, da flexibilidade, do humor que ele herdou muito do pai dele, eu acredito, assim, que isso aí dá pra gente levar muito tranquilo. Tanto é que estamos casados aí há 33 anos e acredito que vamos estar por muito mais tempo. Bom, nesses 33 anos de casamento, certo? Fazendo muito sexo, graças a Deus, certo? Pelo menos essa é a minha fala e eu não quero a sua opinião no que diz respeito a isso. Nós tivemos 2 filhos, ok? Foi alguma coisa do Cláudio Duarte para Caio, para Felipe, alguma coisa de Mary? Dá um panorama aí dos nossos filhos, que eu faço pouca a colocação deles na internet, até para preservar muitas vezes, mas fala um pouquinho do que saiu de nós dois.
Bom, mistura de Cláudio com Mary já não ia dar boa coisa, né? Mas até que me surpreendeu, deu boa coisa, sim. E Felipe, assim, à primeira vista, é o mais bem-humorado, é o mais otimista. Caio já herdou mais meu. A gente solta umas pérolas de vez em quando, que demora a falar, mas quando fala também é bem-humorado. E eu fiquei bem feliz com essa fusão aí e acredito que de tudo, são otimistas, são bem-humorados os dois. Bom, vamos lá. Minhas ministrações, né, ganharam uma projeção bem expressiva, tá certo? E nela, nas minhas ministrações, o que faz mais sucesso são as notas das histórias, certo? Aquilo que eu falo a respeito de nós dois. Então, muitas dessas histórias você acaba descobrindo, né, na narrativa de outras pessoas que encontram com você. Já teve alguma história, alguma situação que te aborreceu, que você ficou chateada com alguma história que eu contei? Bom, já teve sim, que foi a respeito que ele fala de como liberar perdão, né? Que foi uma coisa assim, que foi a respeito de uma traição, né? Que houve, e embora tenha sido uma traição, mas eu não considero tanto, porque nós não éramos casados. Então as pessoas, elas vêm me procurar e elas falam a respeito disso, como se do tipo assim, poxa, você já era casada com ele, e não era. Na época até foi uma luta, né? Você lembra que ele colocava essa questão assim, do tipo, não queria ficar noivo porque falava que era bambolê de otário, não queria compromisso, mas ao mesmo tempo falava que já sentia que eu era a mulher da vida dele, que eu era a pessoa com quem ele iria passar o resto da vida. Então ele já se sentia casado, mas engraçado que nunca me comunicou isso. Então isso foi uma das coisas assim que me chateou bastante, mas olhando também por outro lado, houve sim um erro da minha parte, mas eu acho que isso aí seria um outro podcast, né? Porque tantas pessoas passam por isso e eu acho que valeria a pena falar mais sobre isso numa outra ocasião. Já viu que eu estou me convidando. Tá certo. Bom, vamos lá. Então vamos trocar aqui a pergunta. Dentre essas histórias que eu já contei a nosso respeito, algumas, como você narrou agora, criou algum desconforto entre a gente, mas qual das histórias que eu já contei que você, ao ouvir, riu de si mesmo, lembrou de tudo que aconteceu, certo? Tem algum momento, alguma história, né, de tantas histórias que eu já contei a nosso respeito, que você, ao ouvir ou ao ver o vídeo, alguém te enviar, você riu novamente ou talvez riu pela primeira vez? Consegue lembrar? Bom, tem uma música do Raul Seixas, se não me falha a memória, que nós somos uma metamorfose ambulante. Então, existem momentos na nossa vida que você gosta de alguma determinada coisa, com o passar do tempo você deixa de gostar e as coisas vão evoluindo. Então, eu sempre fui muito mal-humorada. Hoje, eu já sou uma pessoa que eu levo a vida mais leve, então não teve nenhuma, assim, que eu me lembre agora, nenhum episódio, nenhuma história que foi contada assim que eu achei graça, porque eu era uma pessoa realmente amargurada, vivi 27 anos sem identidade, mas teve um episódio assim que eu lembro, que não foi mais uma ilustração que ele usou, que ele falou assim, gente, olha, isso aqui, você passa um hidratante na sua esposa, mas toma cuidado, não passa muito, porque teve um dia que eu fui passar muito, pulei em cima dela, escorreguei, me arrebentei todo. Então eu achei muito criativo aquilo ali e eu ri muito na ministração. Eu, inclusive, era muito interessante, porque eu gostava de ver esse bom humor dele, como ele via as coisas, e eu olhava assim para aquilo. Todas as vezes eu ouvia as mesmas mensagens e eu ria das mesmas mensagens. Então era muito, muito divertido. Bom, entre sucesso, né, se é que eu posso chamar assim, e críticas,
provavelmente você já deve ter ouvido alguma piadinha, né, a respeito da ausência de conteúdo, certo? De alguém me chamando de palhaço, fazendo uma brincadeira ou alguma colocação maliciosa, certo? Ao longo dessa caminhada. Eu já fui muito criticado por levar humor com a palavra de Deus, certo? Então, teve algum momento que você teve que engolir a seco alguma brincadeira de alguém, alguma colocação, ou teve alguma situação que você me viu falando e que eu ultrapassei o limite, porque a linha do humor, né, às vezes ela é muito tênue entre, e a gente pode errar a medida. Aconteceu alguma vez de alguém me criticar por causa do humor, né, e isso te aborrecer? Ou teve alguma vez que você me viu falando alguma coisa que você falou, dessa vez ele passou do limite? Bom, passar dos limites, eu estou sempre olhando para ele, dando sinais do tipo, menos. Se eu fosse operadora de som, ele ficaria sem o som várias vezes. Eu corto mesmo. Então, vi várias vezes passar do limite, embora sempre Deus deu a ele essa graça, né, de falar, porque existem passagens, determinadas palavras que na boca dele, da forma com que ele fala, fica muito mais leve. Por quê? Porque realmente Deus deu essa graça para ele. Agora, pessoas virem falar comigo o tempo todo, às vezes pessoas falam, só que o fato de eu ser uma pessoa muito reservada e o fato de eu ser uma pessoa que se posiciona, então eu corto mal pela raiz. Eu não sou o tipo da pessoa que fico alimentando esse tipo de comentário, então eu corto mal pela raiz, eu sou bem direta. E uma das coisas também que eu evito muito é ficar olhando comentários de internet. Se aquilo me faz mal, aquilo não é produtivo para a minha vida, eu não fico ali, eles estão falando isso, estão falando aquilo outro, porque eu acho que a minha vida, o tempo para mim, por ter perdido muito tempo, é tão importante que eu não vou ficar me gastando com esse tipo de coisa. Então, respeito a opinião das pessoas, já ouvi chamarem ele de palhaço, sem conteúdo, uma série de coisas, mas eu sempre foquei para onde ele estava indo. E eu vi o quanto ele estava crescendo, o quanto ele estava avançando. Então, eu olho e falo assim, quem é o palhaço mesmo, hein? Quem é o sem conteúdo mesmo? Então, para mim foi. Bom, gente, você deve estar estranhando, às vezes nós estamos falando em terceira pessoa, ela está falando dele, isso faz parte deste podcast em particular, certo? Que eu estou conversando com a minha esposa, então inevitavelmente nós estamos tratando isso de uma forma, às vezes, meio impessoal, certo? Por isso que ela está se dirigindo a mim, né? Não como marido, mas como o Cláudio Duarte, tá certo? Bom, para você que está nos acompanhando agora, no Pode Riso hoje eu recebo a minha esposa Mary Duarte, tá certo? Bom, deixa eu fazer mais uma perguntinha e eu acho que agora a gente vai entrar talvez num ambiente um pouquinho mais delicado de conversar, tá certo? Bom, a minha pergunta agora ela tem a ver com ciúme, tá certo? Então vamos lá. O ciumento lá de casa sou eu, tá certo? Isso sempre foi muito claro. Mas a exposição, em algum momento, né, em algum evento, alguma coisa, você já ficou enciumada, já recebeu motivos para isso, tá certo? Fala um pouco disso aí, como é, porque muitas mulheres de pessoas que têm visibilidade, certo? Provavelmente vai estar acompanhando, ouvindo esse podcast. Como é que é isso para você? Bom, eu acredito que eu sou sob medida para Cláudio Duarte. Eu não sou uma pessoa ciumenta, não sou uma pessoa possessiva, não sei se é devido ao meu histórico, que eu vivi aprisionada há muito tempo. Então, quando eu saí daquela prisão, eu falei, deixa eu respirar um pouco, deixa eu abrir minhas asas e voar um pouco. Então, eu não tenho problema. Mas eu me lembro de um episódio que ele não era conhecido, ele estava no comecinho
não vou nem dizer no comecinho da carreira, do ministério, mas nós éramos de uma igreja aqui perto, ficava aproximadamente uns 20 minutinhos, e ele começou a dar carona para uma jovem. E aquilo começou a me incomodar, porque todos os dias ele tinha aquele compromisso. Então aquilo começou a me incomodar, e eu não sei porquê, porque eu não tenho esse perfil. Eu acredito que a gente precisa confiar um no outro. Você observa a pessoa, vê a atitude com que a pessoa lida com você, e não existe o porquê. Eu acho que quando do tipo assim, não dá mais, eu chegaria e falaria, olha, não dá mais, já deu, e vou viver minha vida, né? Embora quando a gente vai olhar em termos bíblicos, não é bem assim que funciona, mas as pessoas, elas não pensam muito dessa forma, elas vão conversando com o hoje, ouvindo assunto, e daqui a pouco, quando ela vê, elas estão envolvidas com uma terceira pessoa. Então eu super confiava nele, mas aquilo, não sei por que motivo, aquilo começou a me incomodar, e eu pedi a ele que não levasse mais aquela jovem, tivesse compromisso com aquela carona. Então, que eu me lembre, teve isso. No mais, eu olho as pessoas, eu olho assim com um olhar de carinho, embora apareçam às vezes mulheres que quer fotografias, e ela não quer fotografia com a Mary, gente. Quer ver uma coisa que eu detesto? É quando Cláudio fala assim, vem cá, filha, para tirar foto. Amigo lindo, deixa eu te explicar, eles não querem foto comigo. Tem uns que ainda vai lá e coloca metade assim. Isso é um desrespeito, gente, com a minha pessoa. Eu não preciso ser desrespeitada assim, mas eu vou lá e cobro dele, tá? Então eu super entendo, porque o carinho, o testemunho de várias pessoas, que a nossa história, né, esse laboratório da nossa casa mudou a vida de muitas pessoas. Então eu entendo o carinho, eu entendo aí essa ligação que ele tem com o público. Então eu sou super de boa quanto a isso. Tá certo. Bom, eu tô olhando ela com essa camisa verde, eu não sei se ela vai lembrar. Nós estávamos no aeroporto em Guarulhos, e veio uma dona. Ela não tinha 2 seios, ela tinha 2 bolas de futebol aqui. E eu tô olhando, eu falei, essa mulher vai pedir para tirar uma foto comigo. E ela tava com uma blusa quase do mesmo tecido, e ela vem com o telefone e me pede para tirar uma foto. Só que a lente, ela vai limpar a lente do celular dela, e quando ela passa o celular aqui, o peito dela pulou. O peito saiu da blusa. A imagem dela parecia um filme de legenda. Você não sabia para onde olhar, se para cima ou para baixo. E eu fiquei sem graça. Ela até administrou bem. Eu não sei se você lembra desse episódio. Eu lembro disso. Eu administro isso super bem, igual do tipo, você quer expor seu seio, exponha. Aí ele quer me colocar como escudo, gente. É muito assim, para mim, que sou uma pessoa muito reservada, eu sei o meu lugar, sei a hora de entrar, sei a hora de sair. É muito desafiador, porque tipo, é uma escolha sua. Aí ele quer que eu blinde ele, quer que eu seja o escudo dele, e tipo assim, isso não me cabe. Eu fico muito constrangida, entende? Eu fico constrangida de estar me envolvendo nisso. Aliás, está sendo inserida forçadamente, do tipo assim, não, vem aqui, tira uma foto. Não, se você quiser tirar uma foto comigo, você vai falar, oi querida, vamos tirar uma foto? E poxa, eu vou tirar a foto super de boa. Aí eu fico com aquela cara assim, da semana retrasada, e aí o povo acha que eu sou mal-humorada, que eu sou ranzinza, mas não é porque eu sei o meu lugar. Então eu sei que então você não é bem mal-humorada, você não é ranzinza? Não sou não, mudei muito, tá? Não vem com dedo de acusador pro meu lado não, porque aqui não vai rolar. Já viu que o negócio já está ficando difícil. E então eu sei o meu lugar, e eu acredito que ali a pessoa, ela está querendo uma conexão com Cláudio Duarte, com aquela pessoa que ela admira, com aquela pessoa que mudou a vida dela, né? Foi um instrumento de Deus para que a vida dela mudasse, e eu me sinto uma intrusa entrando na foto sem ser convidada. Mas o Cláudio faz muito isso comigo, e eu fico
irada. Se Cristo voltar num momento desse, com certeza ele tá arriscado subir e eu ficar. Ainda bem que quem vai pro inferno não sou eu, é ela. Tá certo? Bom, vamos aqui. É comum as pessoas te confundirem comigo no que diz respeito ao humor, certo? Às vezes você vai em determinado lugar, ou nós vamos em determinado lugar, e quando nós estamos num bate-papo, às vezes individual, né? Você conversando com um grupo e eu com o outro, eu já vi gente fazendo determinadas brincadeiras com você, ou que eu olhei e falei, essa pessoa está achando que Mary sou eu, certo? É comum isso com frequência. Por exemplo, hoje você sai para pregar, você vai em muitos lugares, tá certo? As pessoas ainda, às vezes, confundem isso. Olha, no começo sim, elas confundiam bastante, e até mesmo que, como eu falei, nós vamos mudando, né? Hoje você gosta de uma coisa que de repente daqui a 6 meses ou daqui a uma semana você refletiu bem e você fala assim, poxa, eu já não gosto mais disso, perde o interesse. Então, nas falas do Cláudio Duarte mesmo, ele já usou muito aquela fala, olha, minha mulher, ela não é muito bem-humorada, ela já levanta arrependida porque ela não morreu durante a noite. Então criou-se essa imagem da Mary. Só que a Mary não, a Mary é na dela, a Mary é mais reservada, a Mary a Mary sonda mais o ambiente, é mais observadora. Então, no começo, as pessoas até tinham uma resistência muito forte com a Mary, mas depois de ver ministrando e tal, e ver essa acessibilidade que eu tenho, isso quebrou muito. E acontece com menos frequência. Então vocês consideram uma mulher brava? Não. Você acha que eu sou brava? Não, você é um doce de pessoa. É só você olhar para a cara dela que você vai ver que isso... Então você se acha uma mulher mansinha. Olha, aí já tá, olha bem, você se acha uma mulher mansinha, já tá a fim de arrumar confusão, entendeu? Não, eu me acho uma pessoa normal. Normal. Uma mulher normal. Uma mulher normal. Ok. Controladora, quer que tudo seja feito segundo seus filhos, tem que andar do jeito que você quer. Se um filho for viajar, você vai lá na casa dele ver se ele arrumou a mala dele direito. Fala aí pra mim. Então, eu sou igual ao meu marido, né? Meu marido também, ele tem esse rompante de controle, sabe? Do tipo assim, você tá onde? Não, acho que já até colocou um localizador, porque esses dias o carro tava apitando, pi, mas eu avisei, ué. É o localizador. Coloquei um localizador então, isso é nela, controle. nos filhos e tudo, que se alguém roubar, você tá entendendo? Eu não sei se vocês já ouviram a história, o cara tava em casa, 3 horas da manhã, aí o telefone tocou. Aí o cara do outro lado falou, irmão, o negócio é o seguinte, tô com sua esposa aqui, e quero R$1 milhão para devolvê-la, de um resgate. Aí o cara meio sonolento falou, amigão, o negócio é o seguinte, minha mulher tá dormindo aqui do meu lado, mas faz um favor, liga amanhã de tarde que esse assunto me interessa. Então, na verdade, eu coloquei certo? O localizador. Você saiu bem. Por causa, não por causa de controle, mas por preocupação. Sim, tá certo? Mas eu quero saber se você foi na casa do seu filho, certo? Que ia viajar, para ver se ele tinha arrumado a mala direitinho. Gente, fala sério, olha que mãe solista, que sogra solista. A nora estava com dúvidas, simplesmente dúvida. Foi para um outro país, né? Era algo novo para ela. E eu falei assim, sogra pode te ajudar. Estou indo aí para dar uma olhada na mala para você ser minimalista, entendeu? Aproveita o espaço, porque com certeza lá sogra vai fazer um movimento que vai levantar recursos, o sogro vai financiar algumas coisas, então você precisa de espaço na mala. Olha que sogra maravilhosa. É isso aí, ela é controladora, mas pelo menos é sábia, certo? Deu uma resposta. Bom, há um tempo atrás eu vi você postar uma foto que eu jamais achei que você postaria, certo? Quando você estava gorda e eu careca. Aquilo
é uma foto que, primeiro, foi feita sem a minha autorização, certo? Coisa que poucas coisas precisam lá em casa com a minha autorização, certo? Mas foi uma foto bem legal depois, principalmente para outras pessoas. Eu vi o seu bom humor de ter a coragem de postar que naquela foto tava ruim pro teu lado, nega. Eu vou te falar, você parecia aquela casamenteira da Mulan, lembra? Lembra? O negócio tava difícil. E eu vou te falar, parecia que eu tinha morando perto da praia, Marizia, tinha acabado comigo. Mas fala, como é que foi aquilo, que ideia foi aquela? Porque naquele momento você me mostrou um excelente bom humor, ter coragem de mostrar um momento que talvez para uma mulher não seja. Tudo bem que você mostrou algo que estava ruim e agora estava bom, não fez o contrário. Mas fala um pouco disso, que eu achei que foi bem legal isso. Bom, aquele momento foi para motivar mulheres a não tratar por fora, porque eu tinha o cabelo negro, eu tinha umas olheiras muito fortes e eu estava muito mais sobrepeso antes com cabelo negro do que com aquele cabelo com luzes, mas eu comecei a me tratar por fora, comecei a fazer luzes, comecei a dar um jeitinho, e olha que estava ruim, né? Porque nem com o jeitinho que eu dei ficou bom. Então, o que eu tenho para dizer para você que está aí assistindo? Mudança, ela precisa ser de dentro para fora. Porque a outra Mary, ela não só não está sobrepeso, ela não só deu uma mudada, uma repaginada, ela mudou de dentro para fora. E quando as mulheres elas mudam de dentro para fora, elas fazem até cabelo crescer na cabeça do homem. É impressionante. Eu não gostei da piada, não. Eu não gostei, não. Isso aí é palhaçada. O podcast é meu. E você vem aqui, entendeu? Vou falar gracinha a meu respeito. Esse negócio vai acabar. Não, porque você veja bem, quando a pessoa, às vezes a pessoa, ela quer encontrar o culpado. Gente, não tem o culpado, encontra o responsável, se responsabilize. Quando eu comecei a me responsabilizar pelas coisas, eu dei um upgrade. E ele foi obrigado a dar um upgrade também. Então, ou seja, só precisa que um mude para que todo o restante mude. Tá certo, mas não melhorou nada não. Melhorou sim. Ainda estou chateado. Bom, brincadeira. Mas peraí, mas e as brincadeiras que você fazia sem a minha autorização das palestras, casamento à prova de bala, parceiros ou rivais, tantas outras que você fez e ficou por isso mesmo. Só que agora eu também tenho microfone, gente, agora o microfone está na minha mão. Então eu posso agora vir com uma versão do casamento à prova de bala, do parceiros ou rivais e contar a minha versão, o meu lado. Olha só. Gente, esse podcast não tá dando certo não, isso aqui tá ficando... Porque inclusive eu tinha até um fã-clube que eu nem sabia, porque as mulheres falaram assim, olha, eu fico muito chateada quando ele fala assim com você, ele não podia ter falado isso com você. Só que na época eu não tinha o poder do microfone nas mãos. Agora já mudou. Que tal eu começar a fazer uns eventos aí falando a respeito? Olha, eu tô começando a desenvolver isso aí. Então monte o podcast sentindo. Pode choro. O meu é pode. Não, mas o meu tempo de chorar já passou. Eu não vou ficar perdendo tempo chorando, né? Agora eu vou pensar em algo foi uma boa ideia, gostei. Bom, você ouve muitas histórias a respeito do nosso ministério, porque ele não é meu, né? Ele é um ministério nosso. Boa parte das histórias que eu conto são histórias do nosso convívio, de nossa realidade, certo? Às vezes colocando algum efeito nisso, certo? Mas 90% das histórias que eu falo, elas são nossas. Então, ao longo de todo esse tempo, o que você considera que o humor fez na vida das pessoas, né? Você lida com os testemunhos, ouve história de mulheres narrando a transformação de seus esposos, certo? Então o sorriso, as histórias que nós contamos ou que nós vivemos chegando nos lares, como você enxerga isso e qual a leitura que você faz disso pelo feedback que você recebe das pessoas? Olha,
A maioria das pessoas, quando elas vêm conversar comigo, a primeira coisa que elas perguntam é: ele é assim dentro de casa? E eu falo: não, ele é muito mais dentro de casa do que é para vocês. E se eu pudesse entrar na máquina do tempo, ou mandar uma mensagem para mim, embora eu entenda que tudo tem um tempo determinado, eu diria: acompanhe o seu marido. Você também faz parte desse ministério, porque eu nunca me senti pertencente a esse ministério. É como Sara. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Sara vai, mas ela não se sente pertencente, porque ela tem uma infertilidade. Então eu não vi muitas coisas acontecerem. Eu estava dentro de uma bolha, sofrendo dentro da minha própria prisão. E hoje, quando eu olho as pessoas contando, né, dando feedback, falando a respeito do que as palavras, né, ajudaram no casamento, até mesmo essa questão de como liberar perdão, é muito gratificante. Eu vejo que vale a pena, valeu a pena ouvir determinadas piadas, valeu a pena persistir, valeu a pena a gente passar por tudo que a gente passou e ainda suporta, né? Porque às vezes quando a pessoa olha para Cláudio Duarte, para Mary Duarte, eles não sabem o que está por trás dos bastidores. Eles não sabem o preço que a gente paga por ter um ministério, por se manter, né, o mais íntegro possível, porque perfeito não tem ninguém, mas a gente sempre está buscando a perfeição. Então é muito gratificante. Dinheiro nenhum pode pagar, não existe nada que a pessoa fale que vai trazer mais alegria do que ver uma pessoa falando: olha, o meu casamento era de uma forma e através de vocês, né, através das palestras de vocês, mudou totalmente a nossa vida e hoje a gente está com um casamento reconstruído. Então, porque hoje em especial, eu sei o poder de uma família, o valor que uma família tem, luto, né, para estar mais próximo, tanto é que você vai ver, né, vou lá arrumar a mala para nora. Então, é uma pessoa que ela sabe o valor, né, que uma família tem. Porque uma pessoa que não sabe o valor ela não faz isso, entendeu? Não faz. Bom, vamos lá. Já pensou em divórcio? Olha... De fato, porque às vezes a palavra, a pauta pode vir aos lábios e não está no coração. Às vezes ela não vem no lábio, mas está no coração. E tem gente que nunca disse: eu vou me separar de você, e acabou se divorciando. E pessoas já disseram: ó, eu não aguento mais, mas de fato, certo? Já pensou em divórcio em algum momento? Eu vou te responder com uma pergunta. Isso vai virar contra mim depois? Ó, eu não posso dar garantia, não. Embora eu estou falando com o apresentador aqui no momento, né? Por quê? Não, com o apresentador você não tem problema nenhum, não. Você pode ter problema com o seu marido. Entendi. Então é uma pergunta assim... Não, logicamente. Permissão para falar francamente. Para falar francamente, eu sempre não. Estou falando besteira aqui. Eu já falei algumas vezes, ou deixei no ar, mas da boca para fora. Porque quando eu fui lá, que eu orei, que eu tive uma confirmação, eu sabia que era para sempre. Então, divórcio não é uma opção. Desistir não é uma opção. Eu vou fazer algumas perguntas e quero que você dê uma nota de 1 a 10 para cada uma delas. Já que é você, os outros convidados normalmente pegam aqui. Tá certo? Então eu quero de 1 a 10 e pode ser franco, porque agora você vai falar com o seu marido, não é com o apresentador. Então uma informação correta. Você sabe que eu não tenho filtro, né? Mas aqui falo a verdade tem mesmo, gente para editar. lata, Se né? falar besteira demais, a gente corta. Ok. Tá certo? Mas pelo menos os meninos aqui são testemunha. Entendi. Tá certo? Então vamos lá. É importante falar a verdade, porque você está diante de uma oportunidade da melhoria de um marido. Certo? Mas como é que ficaria a imagem do apresentador? Aí agora
o casamento vem na frente. Tá certo? Uma nota de 1 a 10 para Cláudio Duarte como marido, companheiro, parceiro. Marido eu daria 9. Tá. Uma nota para pai. Pai eu daria 5. 5. Uma nota para sexo. Eu daria uns 9. Uma nota para avô. Dou um 10. Uma nota para gestor, administrador. Embora isso me irrite muito, mas eu dou um 10 também. Tá. Deixa eu pensar aqui algumas coisas que me interessam, né? Que eu tenho que fazer perguntas que são importantes. Não, mas aí você pode fazer perguntas que é para tua mudança? É para minha mudança. Então beleza. Certo? É só para que eu possa... eu falo mesmo. Mas é isso aí, isso aí. A proposta é essa. Não é só para as pessoas entenderem que pessoas têm vários pontos fortes, pessoas têm pontos fracos, ok? Então, a proposta é essa. É criar uma linha verdadeira. Não é fazer uma pergunta que esteja algo combinado. Tanto é que eu fiz questão de não tratar de nenhuma pergunta, nenhum assunto antes dela vir para cá. Tudo que nós falamos aqui, nós falamos pela primeira vez. Então, aí se você quer mudança, você fez essas perguntas porque quer mudança, eu acho que seria legal você falar assim, qual conselho você me daria? Então, boa! Vamos lá. Esse troço é perigoso, mas vamos embora. Bom, vamos lá. A nota mais baixa que eu ganhei foi de pai, tá certo? E eu acho meio injusto em algumas coisas, certo? Em outras eu acho que tem razão. Então, qual conselho você me daria para eu subir, certo? O conceito, porque eu criei 2 filhos, que fique claro, deixa eu falar aqui em minha defesa. Criei 2 filhos muito bem sucedidos, graças a Deus. Homens honrados, decentes. O meu mais velho está até participando aqui da gravação, tem 2 filhos. E mulher tem uma praga, uma palavra, que eu não sei o que vocês... Apoio. Eu já achei até que ela tinha algum defeito, que ela precisava de uma bengala, que eu nunca vi uma mulher gostar tanto de apoio. Mas eu entendo que em muitas áreas, em muitos momentos, eu poderia ter oferecido mais coisas, então eu acho que vale a dica. Bom, numa de suas mensagens, eu ouvi algo que eu achei muito interessante, não sei se você ouviu de um outro pregador e replicou, ou se realmente foi uma revelação, a respeito da mulher com fluxo de sangue, que ela primeiro precisou ser curada para depois Jesus chegar até a jovem, né, a menina, e curar a menina. Então hoje em dia eu vejo a nossa geração pecando muito com essa geração mais nova, porque impõem muitas coisas e dizem muitas coisas para eles do tipo assim, olha, eu tô te dando mais do que eu recebi. Então eu acho isso humilhante no extremo, porque eu vejo hoje que a gente pode andar com essa geração e trocar informações com essa geração. Então eu te dei a nota 5 porque você tem dentro de casa 2 homens de bem, você tem dentro de casa 2 homens super inteligentes, 2 homens que podem fazer com que esse nome Cláudio Duarte ainda dure mais um pouco. Aí eu vou lembrar daquela canção, Ainda Tem Lenha para Queimar. Eu olho para você, eu vejo, embora eu e você já estamos falando assim, vamos pisar no freio, vamos diminuir mais o ritmo, a gente quer dormir mais um pouco, a gente quer fazer outras coisas ou ficar sem fazer nada, mas ainda existe lenha para queimar. Então, eu acho que essa nova geração, eles carregam algo muito importante, que a nossa geração não está conseguindo entender, não está acessando, está desperdiçando, e eu gostaria de ver o Cláudio Duarte dar um stop e analisar, sabe, ir para uma roda
de jovens, ouvir a ideia deles, aprender um pouco com eles, porque foi através do nosso casamento que muitas vidas foram restauradas. Então, a partir do momento que você senta com essa juventude, que você começa a ouvir o que eles têm para dizer, começa a entender como é que a cabeça deles está funcionando, porque as coisas mudaram muito de um tempo para cá, não sei se foi de uns 10 anos para cá, eu já não entendo mais nada, eu fico assim, meu Deus, como é que tudo mudou tão de repente? Mas quando eu olho para a nossa fala, a fala da nossa geração sobre essa nova geração, eu fico horrorizada, e para mim esse não é o verdadeiro evangelho, eu não reconheço isso como evangelho. Então por isso a nota 5, porque a nota 5 é um médio porque do tipo, o Cláudio Duarte é um excelente homem, do tipo, estou aqui para pagar as contas, estou aqui para financiar, embora tenha essa fala dele que vai dizer, eu estou te dando mais do que meu pai me deu. Ué, mas o nosso teto é o chão dos nossos filhos. A gente está aqui para puxar o arco e que eles vão mais longe. Então, eu acho que tem essa falha, inclusive é uma das minhas orações, que você possa se levantar, eu sei que é um peso muito grande, mas que você possa se levantar como um pai nessa nova geração, porque Deus te deu um dom da comunicação, você tem uma fala muito abençoada, uma fala que as pessoas entendem, então eu acho que seria assim fantástico para esse momento que nós vivemos agora, você tipo parar, dar um tempo talvez de pregações, dar um tempo talvez de trabalho e ir para essa roda da juventude, ouvir o que eles têm a dizer, ouvir como é que eles estão enxergando o futuro, o que eles pensam. Por isso a nota 5. Nós temos agora um quadro muito especial, já estamos fechando aqui o podcast. Hoje eu tenho o privilégio de receber, certo, minha digníssima esposa, a Mary Duarte, tá certo? E no quadro Rindo e Refletindo, você vai colocar a mão nessa caixa aqui dentro tem uma sogra, uma cobra escondida, na brincadeira, certo? Vai tirar um tema, certo? E é uma perguntinha e nós gostaríamos de ouvir você, tá certo? Coloque aí a mão, umzinho só. Isso. Leia. Paixões e hobbies. Isso. Suas paixões e seus hobbies. O que você mais gosta de fazer, o que você ama fazer. Eu até seria capaz de falar, mas vamos embora, vou deixar para você. Pasmem vocês, ficar na caixa do nada. É uma paixão que eu tenho. Meu hobby também é uma paixão incrível, costurar. Se eu pudesse, eu ficava costurando a vida toda, sem parar. É igual criança. Ai, brincar é tão bom, eu gosto de brincar. Essas são minhas duas paixões. Caixa do nada? Caixa do nada. Eu tenho a caixa do nada. Eu tenho. Ela em casa... Eu gosto de ficar assim, ó. Lá em casa é assim, meio diferente. Eu tenho alguns comportamentos que são típicos de mulher e elas de homem. Por exemplo, eu gosto de falar, eu sou falante, eu gosto de agarrar. Eu sou mais calada. Ela é na dela. Mas eu sou uma mulher de poucas falas e muita atitude. Isso aí. Eu, por exemplo, a gente acaba de fazer amor, eu quero conversar. Fala comigo, se abre. E ela fala, pelo amor de Deus, Cláudio, me deixa quieto. E eu penso, ela só quis me usar. Olha o que ele disse.